Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Artson. Hoje a gente vai falar sobre regressão, mas no contexto de Machine Learning. A gente vai representar dados a partir da ferramenta matemática de regressão. Como assim, né? Vamos supor que você queira correlacionar renda e consumo. Então, é possível que a gente possa representar essa relação através de equações matemáticas, né? A equação mais simples que tem, a equação da reta, mas poderiam ser polinômios de grau superior ou até funções exponenciais, senoidais. Vamos colocar aqui, né, uma representação muito comum para correlacionar um x com y. Né? No caso aqui, a gente falou de renda-consumo. Então, provavelmente, quando aumenta a renda, aumenta o consumo. E como é que a gente faz isso? Né? Esses pontinhos vermelhos são os dados reais. Né? E, geralmente, a gente usa as linhas, né, para representar os modelos. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma reta. Então, essa reta é representada pelo que a gente chama de regressão linear. Nesse caso, univariado, porque só depende de x. Então, y é igual a x mais b. Mas como a gente vê isso dentro do universo de Machine Learning? Né? Então, o A e o B são os pesos da sua regressão, da sua estimativa. Né? E quem são as entradas? Né? As entradas são o que a gente chama de atributos ou características, né? Que é uma tradução de features. Né? E o Y, né, são os labels. Né? É a hipótese que você está gerando a partir desses determinados pesos daqui. Então, é assim como vemos a regressão linear univariada dentro do universo de Machine Learning. Mas o que muda, efetivamente, em usar uma regressão em Machine Learning, né? É que você vai pegar o seu conjunto de dados, aqueles pontinhos vermelhos, e não vai utilizar todos esses dados para fazer a sua regressão. Você vai dividir, né, fazer uma partição daqueles dados. Uma parte, por exemplo, 80%, você vai treinar um modelo e vai verificar com esses dados de teste, 20% do conjunto total, para verificar se este modelo de regressão representa bem aquele fenômeno. Tá legal? Então, com isso a gente consegue depois avaliar se as estimativas que você está fazendo seguem aquelas métricas que a gente já apresentou, né? Tão próximos, né? Tão distantes, tão próximos. Então, com isso, isso passa a ser uma ferramenta de aprendizagem, porque você pode melhorar os seus pesos, né, para ter uma melhor estimativa. Então, né, deixando bem claro aqui que a gente colocou um outro conceito aqui em Machine Learning, que é esse treinamento, né, o treinamento do seu modelo. Então, isso acaba gerando o quê? Diversos pesos diferentes. Né? Se você faz partições diferentes, você tem pesos diferentes. Então, com isso, você pode ter resultados diferentes. E aí, uma das métricas que a gente pode usar, né, é verificar esse erro quadrático médio, né? Ou seja, a diferença do valor real pela sua predição elevada ao quadrado, a soma de todas essas diferenças dividido pelo valor da sua amostra total. Tá legal? Então, com isso, né, a gente pode representar melhor no nosso modelo. E aí entram outros conceitos, como, por exemplo, a complexidade do modelo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho no slide a seguir. E existe um termo dentro de Machine Learning que a gente chama de loss, né? Que é a perda, que é a penalidade por uma petição ruim, ou seja, um erro grande está associado com uma grande perda. Bom, eu acho que surge uma dúvida, né? Um questionamento, se é possível você representar um fenômeno com somente uma variável. Né? Então vamos supor, consumo. Né? Consumo não depende só da renda, depende do mês do ano. Né? Depende se o tempo é chuvoso ou não é. Então, com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um conjunto de atributos
que a gente pode correlacioná-los todos de equações lineares. Então, essa é a regressão linear multivariada ou múltipla. Então, está aqui a representação, né, com somatório com x, com i atributos, mais esse P0 que a gente chama de viés. E aí surge um problema matemático. Né? Antes eu só tinha que minimizar uma variável, agora tem que ser várias. Então, com isso, as ferramentas matemáticas para encontrar um mínimo passam a ser um pouco mais elaboradas. Cabe sempre, né, fazer esse tipo de comentário. Né? Quantos x vão ser necessários para representar bem o nosso fenômeno? E aí existe o que a gente chama de overfitting, que é você considerar mais parâmetros do que o necessário. Então, nessa superadaptação, né, a dimensão passa a ser maior do que aquela que você precisava. Então, isso é um cuidado sempre que a gente tem que ter dentro desse universo de machine learning. Então, a gente gostaria de fazer uma extensão para a regressão linear em duas direções, né? Mostrando que existe uma possibilidade de fazer regressão com funções não lineares e representar esse conjunto de dados por interpolação, que é uma outra abordagem. Na regressão não linear, a gente pode fazer uma proposta de uma outra forma funcional que não y igual a x mais b, por exemplo, exponencial. A gente vai dizer que o conjunto de dados pode ser representado por y é igual a exponencial de bx, a e b pesos, né? Ou aqui parâmetros. Como é que a gente vai encontrar esses parâmetros? Da mesma forma que na regressão linear. A gente vai encontrar o quadrado da diferença dos erros, só que aqui essa predição é dada por essa nova função, vai dividir por m, né? N. Né? E para minimizar esse erro, a gente acha a derivada com relação ao parâmetro A e a derivada com relação ao parâmetro B igual a zero. Com isso, a gente tem duas equações e duas incógnitas, no qual a gente pode definir quais são esses valores de A e B. Ok? Uma outra forma de abordar esse problema é por interpolação. O que é o problema de interpolação? Né? É quando você passa uma função sobre os pontos e todos os pontos são representados sem erro. Então é diferente do problema de regressão, né? Onde você faz um problema de otimização e representa pela reta que melhor representa aquele conjunto de pontos. No caso da interpolação, não. Não tem erro em todos os pontos, o que faz com que a abordagem seja diferente. Bom, com isso, né, a gente pode indicar que existe uma complexidade em torno dessas representações. O que podemos, né, concluir sobre essa apresentação? Que a regressão, né, é um modelo matemático que pode ser utilizado no universo de machine learning. Mas tem uma nomenclatura, né? Tem o X são os atributos, os Y são os rótulos, né? Vamos fazer partições do conjunto de dados, né? Então tudo isso está dentro do universo de machine learning, de aprendizagem. Você pode melhorar os pesos de forma a resgatar resultados melhores, de estimações, né? E a gente resolveu estender um pouquinho, né, dizendo que podem ser utilizadas outras equações matemáticas, que não só a regressão linear. Tem a regressão linear multivariada, tem regressões não lineares que também podem ser utilizadas a partir de um mesmo encaminhamento matemático. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante aí da apresentação, tenham aprendido bastante, gerado questionamentos, né? E com isso, curtam lá a nossa página, né, no YouTube, escrevam para nós para falar sobre educação e sobre outros temas que vocês tenham interesse.